Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Neste vídeo, o pastor Osiel Gomes conta um pouco da história de quando ele ainda era uma criança. Ele vai falar a respeito da sua infância e também traz uma boa palavra que vai edificar completamente a sua vida. Eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final. Deixe o seu like para abençoar aqui o nosso canal e se é novo aqui, aproveite e já se inscreva. Dito essas coisas, vamos ao vídeo. Assim nessa cidade aqui, esse lugarzinho que vocês estão sentados aqui hoje, eu corria só de calção aqui dentro. Vocês sabem de quem era o dono desse terreno aqui? Seu Cazuza. Era um homem descrente. A dona aqui a esposa dele era a dona Ana. A minha casa é bem aqui à frente, a casa do meu pai era bem aqui na frente. Eu corria aqui dentro era alagado. A casa dele ficava mais lá na frente. Aqui eu pegava passarinho, aqui eu brincava, aqui eu pegava jacaré. Era isso. Aqui dentro eu conheço tudo isso aqui. Eu nasci nisso aqui. Bem aqui ao lado tem uma casa. 9 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo bem aqui nessa casa. Aqui ao lado. Eu me lembro como hoje, um dia eu entrei nessa casa aqui. A irmã Nazi, ela tinha um culto de criança. Era aqui do lado. Primeira vez que eu ouvi Cícero Nogueira cantar: onde estás, que não ouves a voz do Senhor, foi na casa dela. Eu entrei um dia, eu criança, eu entrei aqui na casa da irmã Nazi, e tinha um poço, eu sozinho, eu criança, e ela contava história. E um dia ela contou a história de Sansão. E ela contou a história de Sansão, e eu saí de dentro da casa dela e vim para perto aqui do poço. Eu disse: Senhor, me dê essa força de Sansão. Desse jeito que eu fiz, aqui no poço. Me dê essa força de Sansão. A escola que eu estudei, ela está bem ali, Marli Sarney. Sabe o que eu fazia? Eu pegava uma pasta, eu colocava, Damasceno, vários objetos dentro da pasta, e ia aqui para a serra perto do Jaguar. Quem é do Jaguar aqui? Do bairro? Não tem a serra? Eu ia para a serra com a bolsa cheia de objetos, e lá eu fazia de conta que eu era pesquisador. Olha, aqui é só para você saber como é que Deus trabalha. Eu ia para dentro da mata aqui dessa serra, e eu fazia de conta que eu era biólogo, que eu era pesquisador. Eu estava lendo recentemente a obra do Darwin, e ele falando isso, das origens, das espécies, ele falando que catalogava os bichinhos, e eu comecei a chorar, porque aqui eu fazia essa brincadeira, eu fazia de conta que eu era um biólogo, um cientista. Olhe para mim aqui para você ver o que Deus faz. Aí, sabe o que foi que me veio na cabeça? Eu inventei de criar um gabinete para atender o mundo. Olha, mas não tinha ninguém para atender. E eu falei com a dona da casa, ela morava aqui ao lado, Dona Nenê, e ela me deu um gabinetezinho, um quartozinho lá na outra rua, e eu botei um símbolo, desenhei um símbolo, o mundo, ganhando o mundo, e eu ia para lá, dizendo que ia atender gente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Eu ficava o dia todinho lá, eu não atendia ninguém. Não atendia ninguém, mas é só para vocês terem uma ideia. No dia que eu fui pregar em Esperantinópolis, pastor Luciano foi um homem que me deu muita oportunidade. Ele me convidava para Esperantinópolis, eu passava de semanas em Esperantinópolis. E eu lá, aí passou uma lourinha na minha frente. Aí eu disse: essa lourinha é bonita. Aí o irmão disse: não é para o teu bico, te aquieta. Eu disse: rapaz, não diga isso. Ele disse: não é para o teu bico. Aí pronto. Mas eu nunca fui medroso velho, eu nunca fui tímido, não. Eu nunca fui a pessoa dizer uma coisa para mim, eu ficar batido, chorar. Nunca andei com isso. Nunca andei. Foi a primeira coisa que eu botei na minha mente. Aí eu pronto. Aí preguei lá. Ela me viu. Quando foi um dia, ela me ligou.
e eu dava um número de uma pessoa daqui do Lago da Pedra como se fosse o número do meu gabinete. E era da dona Noca, que está bem aqui do lado. Essa casa bem aqui. Naquela época só quem podia ter telefone era gente rica. Não era assim? E eu dizia para ela: dona Noca, me dê seu telefone. Ela disse: para que tu quer meu telefone? Eu disse: não é porque se alguém me ligar. Aí eu botava número do meu escritório. Entenderam minhas coisas? Era aqui, ó, aqui do lado. É, né? Eu tenho que ir lá depois, é verdade. Aí ela me ligou. Aí essa moça de Barra do Corda me ligou para ir pregar lá, que ela era líder da mocidade. E ela me ligou. Quando me ligou, ela disse assim, ela disse para a mulher aqui: isso é do escritório do senhor Oziel? Aí a mulher já sabia, né? Ela disse: olha, ele atende nesse telefone, né? Aí mandou me chamar. Só que depois que casou, ela descobriu tudo, que eu não tinha telefone, né? Que era só aqui. Mas é só para vocês terem uma ideia. Olhem para cá. O Damasceno me conhece. O Damasceno me conhece, pastor Damasceno. Eu nunca quis imitar ninguém. Eu nunca fiz isso porque, digamos assim, não, foi um fulano de tal que eu vi. Tu está me entendendo? É isso que eu quero falar com vocês aqui. Ah, é porque eu vi o fulano de tal, e aí ele quis imitar aquilo ali. Era uma coisa minha, era uma coisa natural, irmão. Você está me entendendo? É porque tem jovem hoje, se ele vê um pregador, ele quer imitar aquilo ali. Vocês estão entendendo? É aquilo que é natural. Agora imagine naquela época, eu negro, de família pobre. Mas toda a minha história começa aqui. Toda a minha história começa aqui. Me casei, vim para cá, fui residir numa casinha aqui ao lado, aqui, que à noite, um dia um rapaz inventou, ele bebeu cachaça, que era filho do dono da casa, que eu era alugado, e ele inventou cachaça, bebeu cachaça e inventou de matar a gente. Se hoje eu mato quem estiver perto aqui de mim. Aí eu disse: pronto, Deriano, estamos mortos, porque a casa que tem é a nossa. E a porta da casa que eu morava, ela tinha um buraco tão grande. Isso é só para vocês entenderem. Tinha um buraco tão grande que eu fiquei com tanto medo que eu peguei tudo que eu tinha, geladeira, mesa, encostei na porta. Aí a Deriane disse: rapaz, não precisa isso, rapaz. Eu disse: é só para te proteger, Deriane. Ela disse: não, tu tá com medo. Eu disse: não, é para te proteger, porque eu sei me defender. Mas aí tu, minha filha, que eu falando para ela. E aí eu me lembro disso, irmão. E aí o cara começou com o facão e quebrando tudo e quebrando. E aí pronto, eu disse: ele vai pular aqui. A minha casinha não tinha nada, eu só tinha uma geladeirinha pregada numa liga. Era uma casinha bem humildezinha. Foi assim que eu me casei. Não posso esquecer isso. E aí, graças a Deus, ele deu uma loucura e pulou dentro do poço. Aí eu disse: graças a Deus, pai. Bora dormir, Deriel, porque o homem está no poço. Aí a mãe dele gritava: fulano, oh meu Deus, ajuda a tirar meu filho. Eu disse: não, isso aí é só amanhã, fulana, porque à noite foi desse jeito. Então foi assim que eu comecei. Aqui eu fiz, o Damasceno sabe, eu fiz um curso à distância do seminário Peniel de Recife. Ele fazia modular. Eu fiz um curso à distância em teologia. Ouçam bem, é só para vocês entenderem. Em teologia tinha um decreto-lei 1051 que dava direito. Teve até agora um caso de um rapaz que ele fez doutorado no decreto-lei 1051 e o Supremo Tribunal Federal agora mandou dar o título de doutor para ele. Aí eu fiz esse curso à distância. E naquela época, irmão, para ter um curso superior tinha que sair daqui. Pronto, aí eu recebi o diploma. Aí pronto, teólogo Oziel Gomes da Silva. Eu fiz todinho, eu disse: meu Deus, estou formado. Aí pronto, tinha dificuldade, meu pai andou para todo lado,
Fui ser pastor em vários lugares, não tinha como fazer. Fui em Bacabal e fiz o meu ensino médio modular. Fiz lá no colégio Gunavingre, eu fiz lá. Voltei, aí uma mulher disse: vixe, você é doutor. Eu disse: pô, não é? Aí ela disse: eu vou lhe contratar para dar aula. Eu disse: aula de quê? Ela disse: está faltando um professor de biologia. Eu disse: biologia? Biologia e química. O senhor topa? Eu disse: na hora. Mas eu não estava nem sabendo por onde entrar. Peguei o livro de biologia, de química. Eu praticamente decorei o livro de biologia. Colégio Antônio Carlos, tem aqui ou não tem ainda? Eu fui dar aula lá. Aí os alunos vinham para mim e disseram: rapaz, doutor, que sabedoria. Onde foi a faculdade? Eu disse: rapaz, a gente pode estar revelando as coisas, não. Irmãos, foi tão bom que a escola na época mais conceituada aqui era essa bem aqui na frente, Colégio São Francisco. Só estudava filho de barão aqui. Eu, quando criança, meu desejo era estudar aqui. Mas só quem podia era filho de rico. Eu estudava ali, escola pública. Entendeu? Na época da conga. Vocês se lembram da conga? Branquinha, lembra não? Lembra não, da conga. Vocês não lembram da conga, irmãos? Em paninho azul, né? Calcinha de tergal, bolsinha, unidade integrada. Aí a mãe dizia assim: ó, vá para a escola e espere o caderno do governo, o lápis do governo, a borracha do governo, que eu não tenho dinheiro para comprar. Tinha uns rapazes que estudavam aqui, filho de barão, conheci tudinho. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu estava me lembrando deles tudinho. Aí eu me lembro que um dia eu ia saindo da escola, aí ele disse: ei, neguinho. Eu disse: que é? Ele disse: aqui, ó, que o papai comprou para mim. Era uma Calói. Uma Calói. E eu disse: eita, rapaz, Calói. E o meu sonho era ganhar uma Calói. Só estudava aí quem era filho de papai, quem era rico, quem era de alto nível. Quando foi um dia, aí a história se espalhou: tem um novo doutor aí na cidade. E eu daqui. Aí o diretor foi lá: você se formou aonde? Eu disse: olha aqui, ó. Aí ele disse: eu quero lhe convidar para você dar aula de filosofia. Aonde? No São Francisco. Aí eu disse: meu Deus, o senhor dá essa matéria também? Eu disse: não, é comigo mesmo. E eu nunca nem tinha ouvido falar em filosofia. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Aí é o seguinte: eu recebi aqui, eu estou contando isso para a sua experiência, para fortalecer você antes de pregar. Um dia chegou aqui na igreja um rapaz, mas a esposa, e ficou na porta da igreja, lá no Templo Central, que era lá, ficou na porta da igreja, e ninguém recebeu ele. Quando eu saí, eu disse: irmão, você não é daqui não. Assim, seu jeito, o senhor. Ele disse: não, irmão, eu sou de Tucuruí, eu sou gerente do Banco do Brasil, fui transferido agora. Eu disse: rapaz, entre, sente. Aí pronto, ele disse assim: rapaz, ninguém nessa igreja me recebeu, eu gostei de ti. Eu disse: olha. Aí pronto, aí ele começou a me ajudar. Meu irmão, esse homem se tornou meu amigo. E aí pronto, eu pobre lascado, e ele bem de vida. Aí eu ia na casa dele, aí naquela época, irmão, gerente, né? Aí quando eu abria a geladeira, aí eu olhava, aí dizia assim: meu Deus, Danone. Ele disse: você já comeu? Eu disse: não. Ele disse: pegue o que você quiser aí na geladeira. Aí pronto. Aí ele disse assim: você é professor, né, Oziel? Eu disse: rapaz, eu dou umas aulazinhas. Ele disse: eu senti de te dar isso aqui para você. Ele me deu vários livros e um curso de filosofia. Eu disse: eita, meu Deus. Meu irmão,
Eu caí nesse livro, desde os pré-socráticos, o triunvirato, pós-socrático, pós-moderno, eu decorei tudo. Aí quando eu entrava aqui, eu já sabia que era só gente poderosa. Aí pronto, aí eu entrava também, já tinha decorado tudinho, sem caderno, sem nada. Estão prontos para filosofar? É assim. Vocês entenderam? Então, o que eu quero dizer para vocês, escutem bem. Olhe para cá. Não depende de título, não depende de cor. Olhe para cá, não depende de título. Às vezes você tem um título, mas você é fraquinho. Não depende de título, não depende de cor, não depende de família, não depende de raça. Depende de Deus e de você. Vira aí para o teu irmão e diga para ele: depende de Deus, mas de você. Sabe o que aconteceu para me fechar? Me apaixonei tanto por filosofia que fui para o Ceará, fiz filosofia no Ceará. Depois veio a primeira pós-graduação que veio do Brasil, o modelo pelo Exército. Eu fiz aqui mais ele, em Bacabal. Primeira vez em docência do ensino superior, nós fizemos em Bacabal. Fiz filosofia, terminei filosofia, fui fazer outros cursos. Para vocês terem uma ideia, na época, meu sonho era fazer direito. E eu peguei e fiz um curso de direito dos Estados Unidos, uma faculdade à distância. Todo mundo dizendo: não faz não, não presta não. E eu fiz ela. Lutei para revalidar, não consegui. Lutei. Quando foi na pandemia, uma pessoa me ligou: aquele teu curso, como é que está? Eu disse: não, ainda está. Ele disse: pois é o seguinte, faça um teste, e se você for aprovado, a gente vai aceitar suas matérias. Fiz, aí passei para o sexto. No período da pandemia fiz o sexto, o sétimo, e aí pronto, aí eu joguei, estou no nono lá na Estácio, aproveitando tudinho. E eu já fiz 2 cursos de direito, e agora eu só estou revalidando por ela. Depende de você. Não venha com essa: eu sou filho de pobrezinho, eu sou um pretinho, eu sou uma neguinha velha, meu pai lascado. Isso é conversa de quem não quer vencer na vida. Agora te ajeita também, ajeita tua. Olha, eu nunca andei com molecagem. Eu sempre botei na minha mente de ser alguém na vida. Todo o tempo foi desse jeitinho, meu cabelinho cortado, todo o tempo arrumadinho, todo o tempo sincero. Nunca andei me decepcionando e nunca andei me depreciando. Eu olhava para uma moça, pronto. Se eu achava ela, tem irmão que diz assim: pastor, o senhor casou com uma branca? Sim, mas eu namorei com a moça que ela era mais preta do que eu. Pronto. E eu gostava dela, porque Deus não quis para nós casar. Aí pronto, ela olhava para mim, eu olhava para ela, né? Pronto, 2 pretinhos, mas aí pronto. Mas nunca andei com essa: eu sou, ninguém olha para mim, aqui na igreja ninguém liga para mim, ninguém me dá chance. Nunca andei com essa. Tu pode acabar com isso hoje aqui. Olha, se você quiser ser alguém na vida, você tem que decidir por você. Você crê nisso? Amém? Então pronto, é isso. Aí resultado: nunca pensei em estar em São Luís, nunca pensei em exterior, nunca pensei nisso, irmão. Exterior, esse negócio de pensar não. Primeiro, eu não gosto dessas coisas. Eu vou para essas coisas mesmo. Nunca andei com esse negócio de ser chique. Não, aqui é desse jeito aqui. Às vezes até minha esposa reclama comigo, mas nunca andei. Pronto. É dessa forma aqui, é desse jeito aqui, aí pronto. E se você se dedicar, se você quiser ser alguém, você pode ser do Lago da Pedra, você pode ser de São Luís, você pode ser do interior, você pode ser do mato. Principalmente com esse bichinho que nós temos aí hoje, que é a internet. Isso aqui. Aqui. Se você abrir isso aqui, eu tenho uma Bíblia aqui no inglês. Aqui tem tudo, até para você ouvir o inglês. Está aqui. Aí tu é só pegar e botar a Bíblia no inglês e botar o fone, aí ficar ouvindo. Eu pego aqui, olha, boto aqui. Aí toda noite eu escuto a Bíblia no inglês. Eu tenho. É mesmo. Pronto. Aí depois, pronto, não tem um Duolingo, não tem? Aí eu boto aqui todo dia. Pronto.
Aí pronto. Desse jeito, um dia desse eu fui fazer um exame de inglês. Aí a mulher, good morning, it's good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? It's so, it's more or less. Have a nice day. Pronto. Desse jeito. Então, eu faço aqui. Às vezes tem pessoa que diz, o senhor foi para onde? Eu disse, aqui, bem aqui, olha. É aqui. Depende de você. Amém? Se você, agora ficar com o negócio, mamãe, não tem jeito, eu sou isso, eu sou aquilo. Não vai para lugar nenhum. É muita coisa. Nós fundamos a primeira faculdade do interior, do Norte e Nordeste, que era uma faculdade reconhecida. Na época, nós tínhamos a melhor biblioteca de filosofia. Nós tínhamos a melhor biblioteca. Privado, não era público. Privado. Agora imagine, do mato, irmão. É pretinho velho, sem nada. E no dia que foi para me encerrar aqui, para me entrar no texto, no dia que foi para reconhecer o nosso credenciamento, aí veio 3 doutores, doutor mesmo, né? Negócio só de título não, doutor em filosofia. E aí, no dia que era para ele vir, nós reservamos o hotel. E quando nós reservamos o hotel, lá a mulher do hotel pegou e botou um outro homem no lugar do quarto do diretor da comissão, que era para ele atender. E eu disse, meu Deus, agora eu estou frito. Procurei hotel e não tinha mais. Só tinha um em Coroatá. Aí eu disse, eita, é o jeito de eu botar lá na casa do pai. Aí eu ajeitei lá com o pai. Pai, vem um homem aí que é para reconhecer o curso, agora o senhor não fale com ele. Olha, não mexa que ele é doutor, olha, é só... E aí pronto, e aí eu ajeitei um quartozão lá com ar-condicionado e tudo. Quando foi de manhã, eu disse cedinho eu vou logo na casa do pai para não deixar o pai conversar com esse doutor, senão vai me atrapalhar. Aí quando eu cheguei, o homem estava dando as maiores gargalhadas. E eu de longe ouvi aquilo. Aí o pai, rapaz, olha, senhor, coma beiju. Doutor, o senhor não sabe o que é beiju, doutor. Aí ele disse, seu Bené, e o que é isso? É beiju. Aí o pai botava com a mão. E eu disse, meu Deus do céu, olha como é que Deus faz as coisas. Resultado, nós fomos credenciados. Depende de você, amém? Eu só estou dizendo que me deu muita saudade de eu chegar aqui, que tem muito irmão que pensa, irmão, olha, eu fui batizado no Espírito Santo, aqui na casa da irmã Nazi, era um culto de menino, e aí ela só dizia, glorifique que Deus batiza, e ela cantava ainda a harpa, e aí pronto, aí Jesus me pegou bem aí, me batizou com o Espírito Santo. É coisa boa. Chegamos ao final de mais um vídeo, queremos agradecer o seu carinho, a sua audiência. Pessoal, se vocês quiserem fazer uma doação aqui para o canal para nos ajudar, tá bom? Tem um QR Code que está aqui embaixo aqui da foto, tá? Aqui da webcam. Você pode apontar a câmera do seu celular e se Deus tocar no seu coração de você quiser abençoar com uma doação para a melhoria aqui do nosso canal, por favor, fique muito à vontade, tá bom? Eu sou o Josimar Santos, muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Se não deixou o like, deixa o seu like, faça o seu comentário, não se esqueça de compartilhar. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora mesmo e já se inscreva agora aqui no nosso canal, porque daqui para frente nós vamos estar trazendo pregações, mensagens de edificação para a nossa vida no nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.